Trio de cordas da Universidade de Caxias do Sul. Agradecemos a disponibilidade e brilhantismo do Trio de cordas da Universidade de Caxias do Sul. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à cerimônia de abertura do 2º Congresso Brasileiro de Direito do Vinho e 1º Congresso Luso-Brasileiro do Direito do Vinho. Agradecemos a presença das seguintes autoridades, convidando-as para compor a mesa junto ao palco. O reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor Gelson Leonardo Heck. O presidente do Conselho Diretor da Academia Brasileira de Direito do Vinho e professor da Universidade de Caxias do Sul, professor Júlio César Pogorzelski. O vice-presidente da Organização Internacional da Uva e do Vinho e associada benemérita da ABDVIM, professora Regina Vanderlinde. Representando o diretor da área do conhecimento de ciências jurídicas, o coordenador do programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul, professor Leonardo de Camargo Subtil. O coordenador do curso de Direito Campus Sede, professor Alexandre Cortez Fernandes. O subdiretor da Universidade de Coimbra, professor João Reis. O coordenador científico do 2º Congresso Brasileiro de Direito do Vinho e da primeira edição do 1º Congresso Luso-Brasileiro do Direito do Vinho, professor da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor Paulo Caliendo. O advogado, estudioso e autor de obras sobre vinho e vitivinicultura brasileira, professor Rogério Dardot. Saudamos e agradecemos ainda a presença das seguintes autoridades. Professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professor Rui de Figueiredo Marcos. Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professor João Nogueira de Almeida. Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professora Maria Inês Martins. Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professor João Pinto Monteiro. Este evento científico internacional tem como objetivo a propagação e o debate de conhecimentos jurídicos especializados no segmento da vitivinicultura, reunindo conferencistas de Brasil e Portugal, proporcionando ao público acesso a informações relevantes e qualificadas. Convidamos a todos que se postem de pé para a execução dos hinos nacionais brasileiro e de Portugal.
girando as margens lácidas de um povo herói dobrado em combate. E o sol da liberdade, raios lúcidos, brilham no céu da pátria nesse instante. Se o melhor essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Venceiro, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, dona grata, salve, salve. Brasil nos ouve dentro um raio vivo, de amor e de esperança permanece. Sem teu famoso céu risonho lindo, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, sorte, pálido, colosso. E o seu futuro esteve essa grandeza adorada. Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada. E os filhos deste sol, és mais gentil, pátria amada, Brasil. Gritando eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais caminho, dançam sonhos lindos, campos sem mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, dona grata, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja assim. Uma brazuca sempre estrelado, indigo verde louro desta flor, paz no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não pode a luta. Quem tem que vende agora a própria morte, terra adorada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol, as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Heróis do mar,
convidamos o presidente da Academia Brasileira de Direito do Vinho, professor Júlio Pogozelski, para fazer sua saudação e abertura do Congresso. Boa noite a todos. Eu saúdo a todos os presentes, aos membros componentes desta mesa, ao professor Gelson, reitor desta universidade. Com muita satisfação, nós iniciamos aqui mais um Congresso Brasileiro de Direito do Vinho, a sua segunda edição e a primeira edição do Congresso Luso-Brasileiro de Direito do Vinho. Na condição de presidente da Academia Brasileira de Direito do Vinho, organizadora deste evento, eu declaro aberto o segundo Congresso Brasileiro de Direito do Vinho e primeiro Congresso Luso-Brasileiro de Direito do Vinho. Esse evento proporciona com que possamos nos aproximar de todo o conteúdo normativo que diz respeito às atividades vitivinícolas. Com muita satisfação, percebemos o interesse que antes era tão reduzido por essa matéria e por esse campo, há 5 anos atrás, quando da fundação da Academia Brasileira de Direito do Vinho, nós vimos a crescente que tem se estabelecido pelo interesse dessa matéria. Hoje à tarde tivemos aqui a apresentação de 10 trabalhos, resumos de trabalhos, de jovens que estão desejando pesquisar e conhecer mais as questões jurídicas da vitivinicultura. A Academia Brasileira de Direito do Vinho tem no seu quadro de juristas, compondo o conselho científico, juristas renomados e nas mais diversas áreas. Assim falamos da conexão do direito tributário com o direito do vinho e as práticas da vitivinicultura. Falamos assim também do direito do trabalho, do direito ambiental, do direito civil, do direito constitucional, da propriedade intelectual, tantos os ramos do direito que se aproximam. Aliás, nós sabemos, não é nenhuma novidade, que o direito não é único. Os ramos e sub-ramos do direito se comunicam e estabelecem uma interlocução dinâmica. E assim tem sido quando desejamos aproximar, fizemos há 5 anos atrás, desejando aproximar esses ramos e sub-ramos do direito à atividade da vitivinicultura. Espero que nesses 3 dias de evento possamos construir, aprender juntos um pouco mais sobre as questões jurídicas da vitivinicultura. Que todos se sintam agraciados por esse congresso, que aproxima, inclusive, 2 nações, o Estado brasileiro e Portugal. 2 universidades, a Universidade de Coimbra, com suas singelas tradições, e assim também a Universidade de Caxias do Sul. Cumprimento os professores da comitiva da Universidade de Coimbra aqui presentes, representados na pessoa do professor João Reis, e dizendo que nós temos a segunda edição do primeiro Congresso Luso-Brasileiro, acontecendo em Coimbra no mês que vem. Então, parabenizo a todos, agradeço a presença de todos que estão aqui, declarando assim aberto o segundo Congresso Brasileiro de Direito do Vinho e primeiro Congresso Brasileiro também de Direito do Vinho. Assistiremos agora a 2 vídeos. Um da professora diretora do curso de Direito da Universidade de Coimbra, professora Sandra Passinhas, e outro do coordenador científico da ABDVIM, professor Marcílio França. Boa tarde a todos.
Queria começar por cumprimentar e felicitar o professor Júlio César, meu companheiro nestas tarefas de presidência do Congresso e lamentando não poder fazer pessoalmente, mas esperando fazê-lo em breve. Foi um ano de trabalho desafiante, foi um ano Boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar e felicitar o professor Júlio César, meu companheiro nestas tarefas de presidência do Congresso e lamentando não poder fazer pessoalmente, mas esperando fazê-lo em breve. Foi um ano de trabalho desafiante. Foi um ano de trabalho também enriquecedor e também um ano de profundo conhecimento, mas que eu penso que excedeu até as expectativas. O resultado está à vista. Estamos aqui todos juntos para celebrar o direito do vinho. Queria também cumprimentar todos os participantes, desejando que os trabalhos corram a contento e que sejam profícuos, que sobretudo fique uma boa memória deste tempo que passamos juntos. Regozijo-me pela oportunidade de diálogo com os colegas, com a cultura, com o direito brasileiros. É sempre um gosto comunicarmos e a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra está sempre aberta para vos receber. Queria, se me permitem também, fazer um cumprimento especial. E este meu cumprimento especial seria para o Sr. Patrono homenageado e para a professora homenageada. Estou a referir-me, em particular, ao professor Bruno Miragem e à professora Regina van der Linde. Espero que, depois desta merecida homenagem, espero que venham a Coimbra encontrá-los cá para vos poder parabenizar pessoalmente. Por último, deixo-vos o convite. Teremos o primeiro Congresso Luso-Brasileiro de Direito do Vinho, decorrerá em Coimbra a 16, 17 e 18 de junho. O programa está praticamente fechado e será anunciado muito em breve. Por isso, espero vê-los a todos cá e espero que a nossa experiência aqui em Coimbra seja tão enriquecedora como com certeza será a experiência em Caxias do Sul. Muito obrigada. Meus caros amigos, em nome do Conselho Científico da ABDVIM, que tenho a honra de presidir, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que se deslocaram de suas casas, saíram do seio de suas famílias, suspenderam seus muitos afazeres profissionais, acadêmicos, para, durante os próximos dias, contribuir com discussões profundas e profícuas sobre o passado, o presente e o futuro do direito do vinho. Eu estou certo de que será um evento de grande utilidade para todos nós, aprenderemos muito e, sobretudo, porque essa edição conta com a distinta participação dos colegas da Universidade de Coimbra, instituição onde eu estudei, instituição fundada em 1290 e uma instituição que nas últimas décadas tem contribuído muito para o aperfeiçoamento, o estudo, a compreensão do direito do vinho. Eu gostaria também, se me permitem, uma palavra para parabenizar o presidente Júlio Pogorzelski e o comitê organizador dessa conferência pelo empenho pessoal e pelo êxito dessa conferência. O presidente Júlio e os colegas do comitê organizador não mediram esforços para que Caxias do Sul pudesse receber com grande sucesso mais uma vez a segunda edição do Congresso Brasileiro de Direito do Vinho. Circunstâncias de última hora impediram a minha participação.
Convidamos o reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor doutor Gelson Leonardo Heck, para sua saudação. Senhoras e senhores, boa noite. É uma satisfação estar aqui com os senhores e as senhoras neste evento nacional e internacional. Eu quero cumprimentar o presidente do Conselho, diretor da Academia Brasileira do Direito do Vinho, nosso professor da casa, Júlio César, e a vice-presidente da organização, professora Regina van der Linde, em nome dela e do professor Júlio, cumprimentar a todos os professores, os nossos convidados, os nossos alunos, nossos estudantes. E queria saudar o subdiretor da Universidade de Coimbra, professor João Reis, e saúdo todos os professores oriundos do nosso país irmão, Portugal, que aqui estão presentes. Senhoras e senhores, sintam-se todos muito, muito bem-vindos. A minha fala é breve. É com muita alegria que recebemos o 2º Congresso Brasileiro do Vinho, do Direito do Vinho, o 1º Congresso Luso-Brasileiro de Direito do Vinho. Nosso país e nossa instituição tem uma trajetória de pesquisas, não só no direito, mas também na produção, na investigação da biotecnologia, na vitivinicultura, e temos desde 2010 um mestrado em vitivinicultura e gestão. Temos agora, no mês de agosto, o lançamento do 5º curso no Brasil, 5º curso de viticultura e enologia. Só existem 4 cursos, esse será o 5º do Brasil, num formato especialíssimo de 18 meses de curso integrais, das 3 da tarde até as 10 da noite, passando por todos os vinhedos e vinícolas da região, um curso intensivo, com certificação internacional, com parceria com a Universidade de Pádua, da Itália. Portanto, temos uma trajetória que nos orgulha, inclusive do curso de Direito, que faz 63 anos, não tão longevo quanto o curso de Coimbra, mas que tive a oportunidade de conhecer a bela universidade, inclusive é uma prisão para alunos que não são tão dedicados lá, e que com 63 anos já formou mais de 9 mil profissionais na nossa região, no nosso país. E também temos o mestrado em Direito, e em 2017 tivemos a outorga da autorização do direito, do doutorado em Direito, que também muito nos orgulha, o primeiro no país a ter sua área de concentração no direito ambiental. Quero cumprimentar a professora, sempre professora da nossa casa, Regina van der Linde, pela homenagem que receberá. Sabemos do seu esforço, da sua competência, dos seus estudos para a questão do vinho no mundo inteiro. Isso nos orgulha também, isso eleva a nossa instituição. E não é por nada, esses congressos que aqui ocorrem, esses pesquisadores que aqui trabalham e os que vêm, colocam a nossa instituição num patamar de distinção. É por isso que somos a primeira universidade no Brasil em inovação entre as universidades privadas e comunitárias, e somos a 8ª universidade entre as comunitárias e privadas em pesquisa. E estamos entre as 20 mais empreendedoras e na posição número 2 entre as 20 mais empreendedoras do Brasil. Conhecimento ilumina, o conhecimento transforma, e ficamos profundamente felizes que esses congressos estejam acontecendo em nossa instituição. Eu reitero a alegria desta ocasião, agradeço pela oportunidade de sediarmos e aqui também me manifestar. Vou pedir a gentileza de me perdoarem, porque tenho outro encontro que já começou às 8h30 aqui na Casa Amarela, e vou me dirigir para lá, mas gostaria que esses congressos, de fato tenham um êxito, que possamos ao final brindar com um bom vinho este êxito. Muito obrigado, bom trabalho a todos.
Repassamos a palavra para o professor Júlio Pogorzelski. Roque Gonzales de Santa Cruz. Roque Gonzales de Santa Cruz nasceu em Assunção em 1576, em uma família da nobreza espanhola que migrou para o Paraguai com o intuito de colonizar a região, tendo ali ocupado relevante posição social. Roque Gonzales, decidido a seguir formação religiosa, ocupou posições importantes na Diocese de Assunção, até decidir entrar para a Companhia de Jesus em 1609. Entre tantos trabalhos, Roque Gonzales Santa Cruz desenvolveu as reduções e as missões em conjunto com os jesuítas Afonso Rodrigues e João de Castilho, as quais tinham por objetivo evangelizar os povos originários locais. E foi no contexto das missões que Roque Gonzales Santa Cruz, diante da necessidade de produzir vinho para as missas, trouxe as primeiras videiras para o Rio Grande do Sul em 1626, plantadas em São Nicolau, nos 7 povos das missões. A Academia Brasileira de Direito do Vinho criou a Comenda Roque Gonzales de Santa Cruz para homenagear e prestigiar todas aquelas pessoas que contribuíram significativamente para o mundo da vitivinicultura. E hoje nós temos uma pessoa que será homenageada com essa comenda, dada a sua efetiva contribuição ao mundo vitivinícola. Ela é filha e neta de agricultores que gostavam muito de vinho. Quando criança, serviam para ela com água e açúcar. Porém, à medida que ela foi crescendo, a água e o açúcar foram diminuindo, ficando somente a paixão pelo vinho. A carreira na enologia começou de uma maneira muito curiosa. Quando estava no curso de graduação em Florianópolis, se interessou muito pela disciplina de fermentações e no final do curso resolveu fazer o estágio final em uma vinícola do Rio Grande do Sul. Mais precisamente, a Chateau Lacave, em Caxias do Sul. Durante a safra, no final do dia, ela passeava pelas barricas de vinho em fermentação e aquela mistura doce de aromas de carvalho e vinho cativou-a de tal maneira que ela resolveu seguir essa profissão, que encanta e motiva até hoje. Então, ela costuma dizer que escolheu a profissão pelo aroma, o aroma do vinho. O vinho para ela é mais do que uma grande paixão, é na verdade um verdadeiro caso de amor correspondido. Atualmente, ela é vice-presidente da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, a maior entidade representativa da categoria sediada na França. E ela foi presidente da OIV durante os anos de 2018 a 2021, sendo a única pessoa do Brasil tendo sido eleita para este cargo. Foi professora de graduação e no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em biotecnologia na Universidade de Caxias do Sul, de 1999 a 2021. Ela tem experiência de mais de 30 anos em enologia, bebidas fermentadas e destiladas. Possui graduação em farmácia bioquímica, tecnologia de alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina.
Possui mestrado e doutorado em enologia pela Universidade de Bordeaux, na França. Trabalhou na indústria do vinho, no controle e desenvolvimento de qualidades de vinhos. Foi chefe do controle de qualidade. Foi criadora e coordenadora do Laboratório de Análises Enológicas da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, através de parceria com o Ibravin, onde atuou por 18 anos. Atua principalmente em química analítica de vinhos e derivados da uva e do vinho, nos seguintes temas: análises isotópicas em vinhos e bebidas, análise de compostos aromáticos e compostos fenólicos em vinhos, sucos e espumantes. Membro de júri como degustadora de vinhos em concursos internacionais de vinhos e bebidas espirituosas. Experiência em análise química e sensorial de vinhos e bebidas destiladas, legislação nacional e internacional. Autora de mais de 50 artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais e mais de 100 participações em congressos e eventos nacionais e internacionais e contribuições em livros. Orientadora de mais de 70 trabalhos científicos, incluindo bolsas de iniciação científicas, trabalho de conclusão de graduação, especializações, mestrados e doutorados. Coordenadora de mais de 30 projetos de pesquisa concluídos. Participou em mais de 30 bancos examinadores de trabalho de conclusão de mestrado e doutorado. Membro do comitê editorial e assessora científica da Revista Brasileira de Viticultura e Enologia. Membro da Associação Brasileira de Enologia. Associada benemérita da Academia Brasileira de Direito do Vinho. Membro da Sociedade Americana para Enologia e Viticultura. Consultora ad hoc do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Esta, que experimentou o vinho misturado com açúcar e se encantou depois pelo seu buquê, é a professora Regina Vanderlinde, a quem eu convido para vir aqui receber de minhas mãos a comenda Roque Gonzalez de Santa Cruz. Deixa eu pegar aqui, eu levo ali para a mesa para a senhora. Acho que ela vai anunciar a senhora. É ela que entra agora? Pode levar para a mesa. Pronto. Neste momento, convidamos o coordenador do curso de Direito, Alexandre Cortez, para que entregue uma lembrança ao representante da Universidade de Coimbra, professor João Reis. Onde é que está a lembrancinha? Leonardo. Convidamos a professora Regina Vanderlinde para proferir a conferência Aspectos Contemporâneos da Vinicultura Universal e Organização Internacional da Vinha e do Vinho, que terá como mediador o professor Rogério Dardot. Opa.
Boa noite a todos. Antes de iniciar a conferência, eu gostaria de dizer algumas palavras de agradecimento pela honra de ter recebido esta comenda hoje. Então, eu gostaria de saudar o presidente da Academia Brasileira do Direito do Vinho e aos presidentes deste congresso, o professor Júlio César Pogorzelski Gonçalves e a professora Sandra Passinhas, da Universidade de Coimbra, aqui hoje representada pelo professor João Reis, da Universidade de Coimbra. Eu saúdo também todas as autoridades aqui presentes. Eu estou muito feliz e honrada em participar do 2º Congresso Brasileiro do Vinho e 1º Congresso Luso-Brasileiro do Vinho e em receber esta homenagem. É com muita alegria e entusiasmo que eu a recebo, pois ela representa o reconhecimento pelo trabalho de muitos longos anos dedicados à enologia. Quando nós começamos a nossa vida acadêmica e profissional, nós possuímos sonhos imensos. Eu sonhava em ser uma profissional importante no que eu amo fazer e, com isso, transformar a vida das pessoas. Esse meu sonho teve início mais especificamente há 37 anos atrás, onde começou então a minha paixão pelo vinho, a qual eu nunca mais abandonei e que me motiva até hoje. Eu quero agradecer ao professor Júlio e a cada um de vocês que estão aqui presentes pela confiança em mim depositada. Ter uma academia brasileira que incentive a produção científica e promova a pesquisa e a divulgação de temas jurídicos voltados ao setor vitivinícola é de extrema importância, e é graças aos esforços de vocês que ela existe e é fundamental para o Brasil. O conhecimento sempre contribui para o desenvolvimento do setor e também privilegia a história e a cultura do vinho. Mas pensando na minha trajetória, como nada nós fazemos ou conseguimos sozinhos, eu me lembro de muitas pessoas a quem eu gostaria muito de agradecer. Acima de tudo a Deus, por todas as situações boas e ruins que aconteceram na minha jornada, cada uma delas, ao seu modo, contribuíram para ser a pessoa que eu sou. Tenho imensa gratidão aos meus pais, Fernando e Malvina, que foram os meus primeiros mestres, e eles foram responsáveis pelas mais importantes lições de ética, honestidade e bondade, assim como eu agradeço a toda a minha família. Aos meus mestres, professores e chefes, que foram para mim um grande exemplo de inspiração e exemplo de vida. É meu dever, mas também é uma honra para mim prestar homenagem à Universidade de Caxias do Sul, onde eu fui professora por 23 anos, e além do lado profissional, aqui eu também fui acolhida e me tornei uma pessoa melhor. Não esquecendo do Instituto Brasileiro e do LAREM, Laboratório de Referência Enológica, onde eu desenvolvi minhas atividades por 17 anos. Eu acho que as maiores recompensas que os sonhos nos trazem é poder construir amigos e parceiros de força ao longo da nossa carreira. E por isso eu também quero agradecer a alguns grandes amigos, aqui representados pela doutora Eliane Pilati, companheira de longa trajetória, e também uma excelente advogada. E ao Tomás Curra, jovem estudante de Direito, que será sem dúvida um grande jurista. A minha gratidão ainda aos meus colegas da UX e do LAREM e aos meus alunos, aqui representados pelas doutoras Suziane Leonardelli e Fernanda Spinelli, e também ao Gilberto Carniel, que além de colega do LAREM, foi meu colega de estágio lá no início, onde nós iniciamos pela primeira vez numa vinícola, que era o Chateau Lacave. A todos vocês são fontes de inspiração e de desejo para fazer mais e sempre melhor. Termino dizendo que tenho muito orgulho de ter sido a 20ª pessoa a ocupar o cargo de presidente da OIV e que o Brasil foi o 13º país a eleger um presidente desta organização. Posso lhes afirmar que eu fiz o meu melhor para uma maior divulgação e visibilidade dos vinhos brasileiros no mundo. Muito obrigada e desejo a todos um excelente congresso. Então, hoje coube a mim apresentar a primeira
palestra desse congresso, e eu gostaria de apresentar para vocês a OIV, a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, que é uma referência técnica e científica do setor da vitivinicultura internacional. Alguns tópicos do que nós vamos passar hoje, um pouco da história, o papel da OIV, os membros observadores, as principais funções da OIV, e a implementação dos padrões da OIV no quadro jurídico internacional e publicações da OIV. Então, a OIV é uma organização intergovernamental, então ela é oficial, representada por países membros, estados-membros, né? E ela é uma organização técnica e científica com competência reconhecida na área de vinhos, bebidas, bebidas à base de vinho, uva de mesa, uva passa e outros produtos da vinha, ou seja, engloba todos os produtos relacionados à vinha e ao vinho. Ela foi fundada pela primeira vez, inicialmente, então, em 1924, como Escritório Internacional da Vinha e do Vinho. E pelo acordo de 3 de abril de 2001, ela passou a ser a Organização Internacional da Vinha e do Vinho. E tudo isso começou porque houve, assim como hoje, que é um momento crucial de mudanças, há quase 100 anos atrás, porque a OIV vai festejar o seu centenário em 11 de novembro de 2024, então, no próximo ano. E essa organização, ela começou, na verdade, era uma necessidade daquele momento, devido às diversas crises que passava o setor vitivinícola mundial. Em 1863, então, esse rico e crescente setor, ele, marcado, então, pelo livre comércio, ele é ameaçado pela crise da filoxera. E esta crise da filoxera, um inseto que comia as raízes, dizimou a maioria, os grandes vinhedos da Europa. Então, na França, esses vinhedos foram reduzidos a praticamente 50%. E a produção mundial de vinhos caiu muito, passando de 55 milhões de hectolitros para 26 milhões. E com isso, o que aconteceu? Teve que se usar recursos de importação de vinhos e surgiram aí, na falta de vinhos, muita falsificação, muitos vinhos falsificados. Então, a qualidade do vinho foi um dos motivos. Entre 1900 e 1920, a crise global da produção, houve uma crise global ao contrário, de excedente de vinhos, então. Então, a superfície mundial dos vinhedos cresceu 7,6%, a produção mundial de 22,6% e o consumo per capita diminuiu de 12,6%. E tudo isso junto a um regime de proibição do álcool, da lei seca americana, né, que todos lembram, e Finlândia, países nórdicos. Isso causou um grande impacto nos produtores da União Europeia e devido a essa estagnação do consumo. Então, os países principais produtores tinham uma grande preocupação com este produto, que era um produto economicamente importante, principalmente no continente europeu, que representa hoje ainda 40% da produção mundial. Então, houve muitas reuniões de diplomatas dos governos que se uniram para fazer, já em 1923, então já foi criada essa Conferência Internacional dos Países Exportadores de Vinho, formada por 5 países, e finalmente, em 29 de novembro de 1924, após longas reuniões e longas conversas e reuniões diplomáticas, então os diplomatas assinaram o que eles chamaram de acordo, que eles detiveram o acordo, formado então por 8 países principais, a Espanha, a França, a Grécia, a Hungria, a Itália, Luxemburgo, Portugal e Tunísia. Então, aí se estabeleceu esse Escritório Internacional da Vinha e do Vinho, que é chamado, né, em francês, de Office de la Vigne et du Vin. Aqui nós já... Então, a OIV, como eu já falei, é um órgão de caráter intergovernamental técnico e científico, e ela foi regida por esse convênio renovado em 2001. Atualmente, ela é uma entidade que reúne todos os atores do setor da vitivinícola e fomenta a colaboração entre eles. O tratado, então, de formação da nova OIV, da Organização Internacional, ele é o tratado de 3 de abril de 2001, e além disso, os documentos oficiais da OIV, então, compreendem o Tratado de Fundação,
que rege a OIV, o regulamento interior, que é dividido em 5 capítulos, que é de disposições gerais, regulamento financeiro, estatuto pessoal e um estatuto totalmente voltado ao diretor-geral, que é ele, então, que é o executivo da organização. E também por um acordo de sede, realizado em 20 de janeiro de 65, com a República Francesa, que garante, então, o Estatuto de Organização Internacional e o privilégio de imunidade dentro do território francês. Esse acordo de sede é uma lei francesa. Neste momento, a Organização Internacional passou a sede, depois de quase 100 anos, de Paris para a cidade de Dijon, na região de Borgonha, na França, e este acordo ele está sendo, então, adaptado para Dijon, embora, como era uma lei francesa, permite que a OIV, a sede, pudesse mudar dentro do território francês. Já o Tratado de Fundação, não. Então, ele precisa de uma ratificação de todos os Estados-membros, o que está acontecendo neste momento. A última Assembleia permitiu a mudança para a cidade de Dijon, da sede da OIV, mas é necessário a ratificação de todos os governos. E, então, efetivamente, através da nota verbal do Ministério de Relações Exteriores de 16 de março de 2004, foi confirmada a sucessão, então, do ofício para a Organização Internacional com todos os direitos e obrigações que o antigo escritório tinha. Os objetivos principais da OIV são de desempenhar tarefas de informação, aconselhamento, harmonização, normalização e apoio ao setor vitivinícola, aos seus membros, principalmente, países membros. Fornece a esses países produtores e consumidores da uva e do vinho informações para desenvolver regulamentações, minimizar as barreiras ao comércio, promover a produção sustentável e proteger os consumidores, a saúde dos consumidores. E, além disso, ela auxilia outras organizações internacionais, principalmente as que têm funções normativas. Hoje, a OIV representa 86% da produção mundial de vinho e 71% do consumo global de vinho. E ela conta atualmente com 49 países membros, que são os maiores produtores de uva e vinho. O Brasil faz parte desta organização desde 1996. O Brasil assinou também, em 2001, o Tratado de Transferência, mas a ratificação veio um pouco mais tarde, porque para nós aqui é necessário passar, né, pela Assembleia e Senado. Assembleia e Senado. Então, a OIV conta com 18 observadores, que são organizações não governamentais ou podem ser regiões ou estados de países produtores. E conta com mais de 500 expertos, que são cientistas, que trabalham nas áreas, todas as áreas que envolvem a vinha e o vinho, que são enviados pelos seus países membros para participar da OIV, de todas essas discussões técnicas. Então, a OIV tem 18 observadores, e entre eles são observadores da OIV o município de Yantai, na China, porque a China ainda não é um país membro, e agora, neste momento, estamos em trâmite de negociações, e provavelmente a China venha a ser o 51º país membro da OIV, seguido da Albânia, que o processo já está, nos próximos meses, já se configura. E, então, além dessa região de Yantai, na China, que é uma região produtora importante, temos a região autônoma de Ningxiahui, também região importante na China, e o estado do Texas. Os Estados Unidos atualmente não faz parte da OIV, eles se retiraram no momento da transição para a nova organização, em 2001, mas, desde o ano passado, o estado do Texas solicitou e foi aceito, né, para ser um observador da OIV. A OIV conta, entre esses observadores, com diversas organizações internacionais. Aqui nós temos várias, que eu não vou falar todas, mas entre elas a Associação Internacional de Juristas do Direito da Vinha e do Vinho, a IDV. Além da União Internacional de Enólogos, da Associação Internacional de Sommelier, da Federação Internacional de Vinhos e Bebidas Espirituosas e tantas outras. Conta também com a cooperação e coopera
com as principais organizações intergovernamentais mundiais, entre elas o Codex Alimentários, onde a OIV é observadora, a FAO, a Organização para a Alimentação e a Agricultura, a OMS, a União Europeia tem o Estatuto de Observador Especial, porque a União Europeia, os membros da União Europeia já são membros da OIV, mas pelo acordo que existe na União Europeia, todos eles têm um acordo que obedecem à União Europeia, digamos assim. Então, a União Europeia tem o Estatuto de Observador Especial, mas não pode votar nas Assembleias Gerais. Apenas pode participar com técnicos e pode participar em aconselhamento científico, em colaboração, mas não pode votar na Assembleia Geral. Além disso, a ISO, a Organização Internacional de Padronização, Mercosul, a Organização Internacional de Metrologia Legal, a OIV é membro observador também lá, a Organização Mundial das Alfândegas, a União para a Proteção de Novas Variedades de Plantas, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OIV, também participa como observadora, a Organização Mundial do Turismo também, e a OMC foi solicitado agora, desde este ano, que a OIV possa também ser observadora lá, embora em acordos internacionais, principalmente no TBT, do Acordo de Barreiras Técnicas, a OIV, quando solicitada, participa para aconselhamento destas organizações. Como é composta a OIV? Ela é formada por 2 tipos de órgãos diferentes, porém interrelacionados. Um corpo científico e técnico e o corpo governamental. Ela é liderada por eleitos pela OIV. Então, o presidente da OIV, atualmente, é o professor Luiz de Moi, da Itália. O primeiro vice-presidente, então, no meu caso, eu fui presidente e passo automaticamente a vice-presidente por um cargo de 3 anos. O segundo vice-presidente, que é o diretor que é o vice-presidente do Conselho Técnico e Científico, o diretor-geral, que na verdade é o administrador da OIV, e os presidentes e vice-presidentes de comissões e subcomissões. Todas essas pessoas, esses funcionários, digamos, da OIV, esse corpo da OIV, é empossado por eleição. Eles são eleitos pelos 49 países membros. Os órgãos constitutivos da OIV, então, é a Assembleia Geral, o Comitê Executivo, o Comitê Técnico e Científico e o Conselho Executivo. Eles são responsáveis, então, a Assembleia Geral pela adoção das resoluções, que sempre serão por consensos, logo mais à frente eu falo um pouco mais, pela aprovação do plano estratégico, pela eleição do presidente, vice-presidente e dos presidentes de comissões e subcomissões. O Comitê Executivo é formado pelos representantes dos governantes, dos governos dos Estados-membros da OIV. Então, ele formula recomendações sobre o aspecto orçamentário, ele nomeia os secretários científicos das comissões e subcomissões e concede os estatutos de observador quando são solicitados. O Comitê Técnico e Científico principalmente elabora o plano estratégico da OIV, que é quinquenal. E ele define e propõe temas aos congressos mundiais da vinha e do vinho e propõe a criação de novos grupos de especialistas quando solicitado. O Conselho Executivo, ele atua entre o Comitê Executivo e o Diretor-Geral, e ele é formado somente pelo presidente da OIV, vice-presidente e os presidentes das comissões e subcomissões. Como a OIV é organizada? Em 4 comissões e 2 subcomissões. A Comissão Viticultura e Uva de Mesa, a Comissão de Enologia e Métodos de Análises, a Comissão de Economia e Direito, de Saúde e Segurança. Dentro dessas comissões, existem 13 grupos de expertos. Então, eu só, ligado à viticultura, eu sinalizei aqui o sustentabilidade, que é o Grupo de Desenvolvimento Sustentável e Mudanças Climáticas, que foi o último grupo a ser criado dentro da OIV, e ele é um grupo transversal. Nós ligamos ele à viticultura, mas ele é um transversal. Ele é ligado a especialistas de todas as comissões, então, porque todos os temas que envolvem sustentabilidade estão ligados a todas as outras comissões. E também as subcomissões, uva de mesa,
uva passa, produtos não fermentados da vinha e do vinho, e a subcomissão de métodos de análise de apreciação de vinhos, que é a mais antiga, foi sempre ligada à qualidade, e que é a maior subcomissão em termos de trabalho, assim, durante as reuniões da OIV e durante todo o trabalho da OIV. Eu coloquei aqui mais especificamente somente a Comissão 3, os grupos de trabalhos, porque é o que interessaria mais aqui no caso, né, deste congresso. Então, esta comissão, ela é encarregada de traçar todos os aspectos jurídicos, legislativos, econômicos e socioeconômicos, e é formada por 5 grupos: o de DROCON, Direito e Informação ao Consumidor, o de Formação, que aqui atua estabelecendo os currículos mínimos para enólogo, sommelier, técnico em viticultura, avalia também os currículos de todos os cursos de viticultura e enologia existentes no mundo. E existe uma plataforma no site da OIV, no qual consta tudo isso e que as pessoas, uma plataforma livre para consulta. O grupo BOASPI, de bebidas destiladas de origem vitivinícola, o grupo ECOMAR, que é análise econômica, mercado e consumo, e o grupo STATICO, análise conjuntural e estatística da OIV. Esses 5 grupos fazem parte, então, da Comissão de Economia e Direito. Como a OIV trabalha? Através de um plano estratégico, que é o roteiro, então, para o setor vitivinícola. Esse plano estratégico é um plano quinquenal, e ele está estruturado em 3 eixos principais. E esses eixos principais, diretivas principais, eles são desenvolvidos por meio de um programa de trabalho anual, que todo ano é revisado. O último plano estratégico da OIV, de 2020 a 2024, ele compreende, então, temas que abordam os desafios enfrentados pelo setor vitivinícola mundial, mas também ele pretendeu incorporar nos trabalhos da OIV os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas para 2030. E a OIV o setor vitivinícola é um setor de vanguarda no tema de sustentabilidade. A OIV, há mais de 20 anos, já trata deste tema, e isso começou com a primeira definição, a primeira normativa da OIV, já em 2004, que é a definição de sustentabilidade. E depois o Guia para a Viticultura Sustentável, depois a definição de terroir, Guia para a aplicação da vitivinicultura sustentável na produção, armazenamento, secagem, processamento, embalagens de uvas e de uva passa, princípios gerais para a viticultura sustentável e também o protocolo para o uso sustentável de água na viticultura, o Guia para a implementação dos princípios da viticultura sustentável. Durante ao longo desses 20 anos, todos esses temas, essas resoluções foram estabelecidas na OIV, e o que chegou ao nosso plano estratégico, então, de 2020 e 2024, com seus eixos principais. Os 3 primeiros eixos, que seriam promover uma viticultura ecologicamente correta, promover uma atividade econômica baseada nos princípios do desenvolvimento sustentável e do crescimento e globalização dos mercados, e contribuir para o desenvolvimento social através da viticultura, ele se baseia nos 3 pilares da sustentabilidade, que é o meio ambiente, a economia e o social. Então, 3 eixos que dão uma grande importância a esse tema dentro da OIV. O eixo 4 já era o que já acontecia e é prosseguir com o desenvolvimento no ambiente normativo harmonizado. O 5º, facilitar a transição do setor digital do setor. E o 6º, consolidar a OIV como um papel, como organização de referência científica, técnica e cultural mundial. Estas são as diretivas maiores. A partir desses eixos se executam ações anuais, então, no plano de trabalho anual, e se desenvolve, então, resoluções, pesquisas, todas relacionadas a esses temas, que aqui eu não vou entrar em todos os detalhes. Este objetivo, a OIV objetiva com esse plano estratégico, cumprir ao menos 13 das 17, dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. E, nesse momento, estão sendo avaliados dentro da OIV quantos desses objetivos conseguiram ser cumpridos, quantos estão sendo cumpridos, porque o nosso plano estratégico vai até
2024, e depois disso será criado um novo plano estratégico, que não quer dizer que esses temas sejam abandonados, é uma continuidade, se faz um levantamento de todo o que aconteceu e o que acontece e o que será necessário para o futuro da organização. A OIV acredita, o setor vitivinícola é um setor muito fragmentado, e formado por muitos atores. Ele possui desde muitos pequenos produtores a grandes empresas, ele possui uma grande diversidade de atores, desde viticultores, produtores de vinho, comerciantes, intermediários e assim sucessivamente. E a OIV acredita que essa fragmentação do setor vitivinícola e essa grande diversidade, ela pode ser uma vantagem, que a diversidade aqui ela soma toda essa fragmentação do setor, ela pode somar para o desenvolvimento desse setor. E essa estrutura econômica, social e cultural, ela pode ser um modelo de resiliência, inovando e adaptando o setor vitivinícola. Mas para enfrentar todas essas mudanças climáticas e outras crises, o setor ele deve se basear e utilizar-se da sustentabilidade como um novo valor para o crescimento. Os 3 pilares. Muitas vezes acontece que muitos mercados utilizam apenas a parte sustentável ou econômica. Não. Aqui nós pensamos que todos os pilares, tanto o meio ambiente, quanto a parte econômica, quanto a parte social, são extremamente importantes para o futuro do setor vitivinícola. E as principais funções, então. Hoje, as principais funções da OIV, eu trouxe apenas um resumo para vocês. A primeira seria o desenvolvimento de normas para o setor vitivinícola. A OIV trabalha através de resoluções. Então, são elaboradas resoluções que são por temas que acabam sendo normas para o setor vitivinícola, para os seus países membros ou para outros países que não sejam membros também. A OIV também se baseia na pesquisa e publicação de trabalhos científicos e de normas, elaboração de base de dados estatísticos e dados sensoriais. Todos os anos são elaborados esta análise da conjuntura e outras análises estatísticas, e também temas pontuais. Todos os anos é escolhido um tema pontual, já foi tratado de toda a parte sobre tudo o que acontece com o vinho rosé, com consumo, mercado, com a parte de espumantes. Neste ano, o trabalho está sendo feito sobre os diferentes vinhos, o consumo dos diferentes vinhos brancos, rosados e tintos. E também a OIV trabalha com a educação e a comunicação. O ponto forte da OIV seria a elaboração de normas, então, para o setor vitivinícola. Então, a OIV elabora normas harmonizadas que sejam reconhecidas internacionalmente para a produção de produtos vinícolas em toda a sua cadeia, desde a uva até o produto final entregue ao consumidor. Então, abrange todo o processo produtivo e a vida útil desses produtos. E até a rotulagem final, então. E essas resoluções, elas são aprovadas por consenso pelos Estados-membros. As principais normas elaboradas pela OIV são normas sobre as práticas vinícolas e enológicas, informações sobre os produtos enológicos, os métodos de análise, as normas de rotulagem, normas sobre concursos internacionais de vinhos e bebidas espirituosas e guias de boas práticas. Estas normas, como diz a definição de norma, elas não são juridicamente vinculativas, mas elas são aprovadas por consenso pelos Estados-membros que se comprometem a observá-las. E elas servem de referência para que as autoridades estatais estabeleçam o seu próprio marco legal. Como a OIV é conhecida como uma organização internacional habilitada em elaborar normas, a OIV segue as definições de norma, que seria
norma da Organização Mundial do Comércio, no Acordo de Barreiras Técnicas ao Comércio, o TBT. A definição de normas do TBT, a OIV, então, incorporou na sua formação. O que seria uma norma? Um documento aprovado por órgão reconhecido que prevê o uso comum e repetido de regras, diretrizes ou características de produtos ou processos e métodos de produção relacionados, cujo cumprimento não é obrigatório. A OIV é reconhecida internacionalmente através do Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, o SPS, que define que para assuntos não abrangidos pelo Códex Alimentários, pela Organização Mundial da Saúde Animal e pela Convenção Internacional de Proteção das Plantas, padrões apropriados, diretrizes e recomendações promulgadas por outras organizações internacionais relevantes, aberta à adesão de todos os membros, são reconhecidos, então, internacionalmente. E a OIV adota para a aprovação das suas normas o modo de consenso. O que seria o consenso, segundo a ISO? Seria o método normal pelo qual a Assembleia Geral adotará projetos de resolução de natureza geral, científica, técnica e econômica ou jurídica. Então, isso faz com que a OIV se enquadre em uma organização internacionalmente reconhecida e habilitada para as normas. Mas como se chega a um consenso de 49 países? Por vários procedimentos, então, de etapas. Inicialmente, um novo projeto, ele pode ser proposto por qualquer país membro da OIV, por qualquer país desses 49, qualquer um desses 49 membros. E isso vai ocorrer em etapas. Uma proposta de um país membro é levada à OIV, ela é avaliada pelos científicos que se reúnem em reuniões presenciais e virtuais durante a pandemia, e hoje ficou no sistema híbrido, e esse documento ele é enviado para os Estados-membros aprovarem em 2 etapas. Numa etapa que a gente chama de etapa 3, todos os Estados-membros recebem esses documentos, avaliam, analisam e enviam os seus pareceres. Ocorre uma nova reunião presencial entre todos os especialistas, e depois disso, avaliado todas essas recomendações são compiladas, são discutidas, e volta mais uma vez para o Estado-membro avaliar, sendo a etapa 5, então. E depois volta ainda para esta reunião da etapa 5, e depois tem mais uma etapa, que é a reunião da comissão antes da Assembleia Geral, a etapa 7, e a etapa 8 é a aprovação da Assembleia Geral, então. E isso é um trâmite que leva, no mínimo, 3 anos para acontecer. Assim como no Códex Alimentários também ocorre desta maneira. As principais normas, então, hoje da OIV, é o Código de Práticas Enológicas, que nós chamamos de CODE. Aqui nesse código estão incluídos, então, todas as definições da OIV de vinhos, de bebidas, as definições da OIV de vinho, e também todas as práticas enológicas que são permitidas, assim como os limites desses produtos são permitidos para o uso enológico. O Códex Enológico Internacional, que nós chamamos de Códex, ele estabelece todas as especificações dos produtos enológicos, a pureza desses produtos, a quantidade, as concentrações desses produtos que vão ser utilizados, então, como aditivos ou auxiliares tecnológicos nos vinhos. E o Compêndio de Métodos Internacionais de Análise de Vinhos e Mostos, assim como o Compêndio Internacional de Análise de Bebidas de Origem Vitivinícola e o Compêndio de Análise de Vinagres. Por que eu falo isso? Porque todas essas normas da OIV, as práticas enológicas, essas especificações, elas, de métodos analíticos, rotulagem e sinônimos das variedades de uvas, elas são aplicadas diretamente em 70% da produção mundial do vinho e nos acordos bilaterais ou multilaterais, de forma direta, pelos membros da OIV, de forma indireta,
25%, então, da produção mundial de vinho pelos países que não são membros da OIV. Por que eles utilizam isso? Porque, mesmo que seja uma norma, mesmo que ela não seja obrigatória nos países, membros e não membros, ela toma uma importância muito grande em todos esses acordos multilaterais. E um exemplo disso é que a União Europeia, então produtor de mais de 40% do vinho mundial, internalizou na sua legislação as práticas e os métodos de análise da OIV, as práticas enológicas e os métodos de análise. Já desde 2013, se não me falha a memória, aqui em 2019 é a atualização da legislação, e eles falam claramente, então, que está incluído na legislação deles, que as fichas da OIV, o que eles chamam de fichas, então, estão incluídas no quadro 1, no anexo 1 da parte A. Todas as práticas autorizadas devem se basear nos métodos pertinentes recomendados pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho. Isso implica que todos os países que queiram exportar vinho para a União Europeia e todos que queiram produzir vinho no interior da União Europeia eles devem obrigatoriamente seguir as normas da OIV, neste sentido de práticas enológicas e de métodos de análise. Então, inclusive, aqui, países como os Estados Unidos, que não são membros, eles aplicam as normativas da OIV. Um outro fato muito importante, que aqui eu fiz várias slides, mas eu vou tentar falar e simplificar um pouco, é a relação, então, da OIV com o Códex Alimentários. Como nós sabemos, a Norma Geral de Aditivos Alimentários, a GSFA, do Código Alimentares, é o texto de referência mundial sobre aditivos alimentares, para todos os alimentos, e inclusive para vinhos. E embora também não seja uma norma legalmente vinculante, ela é aplicada em todos os países membros, que hoje, se não me falha a memória, são 188 países membros. E em todos os alimentos. E o Brasil é signatário também e segue também estas normas, através do Ministério da Saúde, a Anvisa. O Códex Alimentários, ele trata só dos aditivos utilizados em alimentos e vinhos. Ele não trata dos auxiliares de processamento. Então, eles não são considerados pelo comitê do Códex Alimentários. O Códex Alimentários, vocês sabem, é formado por diversos grupos e existe o Comitê Códex de Aditivos Alimentares. E, a nível do Códex, os aditivos, eles têm sido objeto de discussão de muitos anos e sempre estão em atualização, obviamente, não é? E eles têm uma função, os aditivos, eles têm uma função tecnológica, e os níveis de utilização de aditivos no vinho, eles são considerados, assim como em outros alimentos, de duas formas. Se eles tiverem estabelecido uma dose diária admissível, que se chama de IDA, ou eu coloquei em português DDA, se essa dose máxima diária admissível para o consumo humano, ela for especificada, este é o nível máximo que um aditivo deve ter. Se não existe essa especificação, o Códex Alimentários, ele permite que seja utilizado boas práticas de fabricação, o que significa que as quantidades são livres, desde que cumpram a sua função para a elaboração de um produto em todos os níveis de sua elaboração, desde o início, o processamento, até o produto final. E isto, para a OIV, é um pouco permissivo, é mais abrangente do que a OIV, o próprio Códex. Então, o Códex, ele propõe que tanto a aplicação de boas práticas, quanto valores numéricos no caso, que quando tem uma dose diária admissível. Nos princípios do Códex, então, está incluído proteger a saúde dos consumidores e garantir práticas justas do comércio de alimentos.
promover a coordenação de todos os trabalhos de padrões alimentares realizados por organizações governamentais e não governamentais internacionais. Mas, além dos princípios do Códex, como eu dizia para vocês, as normas da OIV também levam em consideração a autenticidade e a identidade de um produto, de um aditivo que vai ser adicionado ao vinho. Também de evitar alterações substanciais na composição do vinho, porque o vinho deve manter a sua característica inicial, como um produto puro e natural. A OIV justifica qualquer uso tecnológico de um produto e justifica tecnologicamente também o nível máximo desse produto. Por que usar um aditivo, por que usar um auxiliar tecnológico e os limites que se aplicam a esses produtos. Atualmente no Códex Alimentários, só estão descritos para a categoria vinho de uva, porque existe vinho também não de uva, 5 aditivos estão listados nessa categoria. E isso é um grande problema, é um entrave ao comércio mundial para países que seguem o Códex, como o Brasil, e países que não são membros da OIV, e que também são obrigatoriamente seguem o Códex. Ora, hoje existe muito maior número de compostos que são aditivos. A OIV tem trabalhado na classificação desses compostos, que ao longo dos anos foram incluídos como práticas enológicas dentro do Código de Práticas Enológicas. Então, esse trabalho de classificação iniciou em 2015 e hoje a OIV, das 98 substâncias declaradas, possui 84 classificados, sendo 22 aditivos identificados e 64 auxiliares de processamento. Eu vou passar isso aqui. Durante muito tempo, o Códex Alimentário, somente com esses 5 produtos de aditivos, não seria suficiente para todos os trâmites comerciais mundiais do vinho. Então, em 2013, se criou um grupo de trabalho eletrônico que era liderado pela França e co-liderado pela Austrália, para avaliar a inclusão desses novos aditivos à classe vinho. E era principalmente reguladores de acidez, emulsionantes, estabilizantes e espessantes. A proposta foi aceita pelos países membros, mas foi proposto também de incluir uma nota do rodapé, citando a OIV como um organismo de referência quando houvessem padrões que seriam boas práticas de fabricação, mas que a OIV tinha limites mais restritivos, porque os países membros da OIV, obrigatoriamente não no nosso caso, mas países importantes como a União Europeia, seguem esses limites da OIV, além do Códex. Então, houve várias discussões, vários grupos de trabalho foram criados, e sempre havia um entrave dos Estados Unidos dizendo, não, nós queremos boas práticas de fabricação, ou seja, a liberdade de utilizar quantos aditivos quisessem e quantas concentrações quisessem. E nesse estudo foi sendo incluído, então, avaliado para que 22 aditivos sejam adicionados a essa lista do Códex, além dos 5. E isso foi passando os anos, em 2017, por falta de um consenso, todo esse trabalho foi abandonado. O presidente do Comitê de Aditivos do Códex sugeriu, então, que fosse interrompida essa discussão até que houvesse um consenso. Em 2022, o Chile solicitou novamente que estes produtos sejam listados no Códex por causa de entraves, então, comerciais internacionais. E desta vez, agora em 31 de março de 2023, houve essa reunião do Comitê de Aditivos e houve um consenso. Os Estados Unidos cedeu e o Brasil também, porque os Estados Unidos não queria que no Códex Alimentários fosse citada uma outra organização internacional. E o Brasil sempre apoiava isso, mesmo sendo membro da OIV. Então, nós ficávamos numa situação, às vezes, um tanto quanto difícil, como presidente brasileira, e o Brasil não apoiava, então, esta citação à OIV, que seria uma nota de rodapé embaixo
da tabela de aditivos permitidos. Então, finalmente, isso foi entrado num consenso esse ano, e a nota ficou, então, assim, que a concentração máxima de aditivos em vinhos de uva estabelecidos como boa prática de fabricação não deve resultar numa modificação de características naturais e essenciais do vinho e uma alteração substancial na composição do vinho. Alguns membros do Códex especificam ainda que o uso deve estar de acordo com o Código de Práticas Enológicas da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. Então, agora foi aprovado nessa comissão e será submetido então, à Comissão Geral de Membros do Códex em novembro de 2023. E isso, eu explico aqui, é uma grande vitória, porque a OIV vai ser uma organização que está sendo citada diretamente no Códex. E é a única organização internacional que vai ser citada diretamente no Códex como uma referência para os aditivos utilizados, então, na produção de vinhos e bebidas à base de vinho. Além disso, destas normas de práticas enológicas e de métodos de análise, a OIV tem uma normativa sobre a rotulagem dos produtos acabados. E essa normativa, tanto para vinhos como para bebidas aguardentes de vinho, ela tem por objetivo de facilitar o comércio internacional e garantir informações justas aos consumidores. Aqui nestas normativas estão incluídas toda a composição da rotulagem de um vinho. Tudo que nós vemos numa rotulagem de um vinho, eu não vou entrar em todos os detalhes, estão aqui desde grau alcoólico, desde denominação de origem, desde localização, nome da empresa, tudo isso, e que o Brasil segue isso também nas nossas normas de rotulagem. Esse processo, então, desta normativa, ela já começou há muito tempo, em 1983. E desde então, essa norma de rotulagem, ela tem sofrido várias alterações e modernizações. Então, já se adotaram 23 resoluções, 6 resoluções estão nesse momento no estágio de passo a passo das etapas 3, 5, 7 e 8 para adoção, e várias propostas estão em discussão. Estão em etapa 5, eu trouxe aqui a título de exemplo, não vou falar de todas, né, porque não é o objetivo. A atualização do padrão internacional para rotulagens de vinho, onde inclui o nome da variedade. Atualmente, para que um vinho seja varietal, que tem o nome daquela variedade, ele deve conter no mínimo 75% desta variedade. A proposta que está sendo feita pelos outros países membros da OIV e pela própria OIV, seria que essa quantidade de uva passe a 85%. A partir dali, vai passar, então, seria um vinho considerado varietal, com 85% dessa variedade. Neste momento, muitos países concordaram com isso. O Brasil ainda não, fez alguma ressalva, porque por uma consulta do setor brasileiro, eles consideram ainda que pós-pandemia não tem todo um levantamento das produções dessas variedades e que é importante que continue 75%. Mas eu acredito que isso é uma questão de tempo, porque para que um vinho seja varietal considerado com 85%, seria muito mais puro dessa variedade. Então, seria muito mais lógico que ele seja chamado varietal. Um vinho Cabernet Sauvignon, ele tem que ter no mínimo, hoje, 75% de Cabernet Sauvignon. O resto é 25% de variedades das mesmas origens, como vitis vinífera, por exemplo. E o pleito aqui é que seja 85%. Então, essa continua em etapa, e provavelmente até o próximo ano já será resolvido. Mas a maior discussão hoje são as informações nutricionais e os ingredientes. Aqui, esta resolução ela se encontra em etapa 5 e ela ainda não está muito definido e existem muitas discussões. Por quê? Assim como para a União Europeia, que tem um mercado comum e que para eles é muito mais fácil decidir, a União Europeia definiu que a partir de dezembro deste ano, as informações sobre a declaração de nutrientes e de ingredientes, ela vai ser obrigatória. E aqui também se discute a rotulagem eletrônica, o e-label. Ela passa a ser obrigatória.
O Brasil não apresentou nenhum obstáculo a essa resolução, porque no Brasil a lista de nutrientes ela já é obrigatória, em ordem decrescente, para alimentos e para bebidas também. O que não é obrigatório é a lista de ingredientes. Então, podem ser citados todos os ingredientes ou somente a nível de as calorias destes vinhos, no caso. E como é proposto que os ingredientes eles possam estar no rótulo físico ou no rótulo eletrônico, para o Brasil não tem nenhum problema. Neste momento, a Anvisa não exige ainda esses ingredientes. Se não me falhar na memória, na União Europeia também são bebidas. No Brasil é exigido para alimentos, mas não para bebidas alcoólicas. E se não me falha a memória, na União Europeia, bebidas a partir de 1,2% de álcool ainda não é exigido, mas será a partir de dezembro. Porém, outros países membros da OIV não têm isso muito claro nas suas legislações. Eles preferem esperar e definir as suas legislações nacionais antes de definir na OIV. Então, por isso, essa demora. Mas, como é um tema que será cada vez mais importante e que passa a ser obrigatório na União Europeia e em outros países, espera-se que até o ano que vem essa situação, então, seja toda definida nas regras. Além disso, a OIV, ela também estimula a promoção e inovação do setor vitivinícola através da pesquisa. Então, a OIV tem uma rede internacional de especialistas, todos esses que trabalham para contribuir com a inovação e progresso do setor, e algumas questões, neste momento e para o futuro, estão sendo consideradas muito importantes. A sustentabilidade da produção do vinho e a segurança e saúde. E aqui não são resoluções, mas são muitos trabalhos que são considerados, então, não como uma normativa, mas como um trabalho de base, digamos assim. Eu me falho o nome agora, são publicados diretamente no site da OIV e que trazem, então, temas sobre a sustentabilidade da produção do vinho, como, por exemplo, o uso de água sustentável, na segurança e saúde, vários relatórios sobre a presença de metais, cádmio, zinco, chumbo no vinho, entre outros. E tudo isso está no site da OIV, então, de forma aberta a todos, a membros e não membros. Muito importante também, uma função da OIV, é a elaboração de bases de dados estatísticos e dados setoriais. Então, a OIV gera uma base de dados para informar e assistir os Estados-membros e aos observadores do setor em geral, né? Elabora projeções estatísticas anuais do setor vitivinícola. Como nós vimos, todos os anos é publicada essa conjuntura anual da OIV, com esclarecendo, então, sobre a produção de uvas, a quantidade de vinhedos, a produção de vinho e o consumo de vinho, países exportadores, países importadores. E isso fica também, esses dados, disponíveis no site da OIV. E todos os anos, junto com o Estado-membro, a OIV organiza um congresso e convida cientistas de todo o mundo para apresentar e compartilhar esses resultados de pesquisas. Além disso, a OIV tem uma função de educação e comunicação. Existe um programa de bolsas de apoio à pesquisa dentro da OIV, e são bolsas que, de valores não muito grandes, normalmente eram, mas que a partir deste ano foi criado um consórcio também de indústrias internacionais que vão participar em temas relevantes à sustentabilidade e que vão fornecer bolsas maiores para, normalmente era de 1 ano, e agora bolsas de 3 anos para que um aluno possa desenvolver o seu doutorado. Então, tem uma empresa portuguesa, uma empresa francesa, uma empresa espanhola e uma empresa australiana que estão contribuindo com isso e que é um valor, então, mais elevado de 50 mil euros para que possa ser por aluno esses trabalhos envolvidos. A OIV também tem um mestrado internacional em gestão do setor vitivinícola. A OIV patrocina concursos e eventos internacionais, como a norma, por exemplo, de concursos, e também de congressos, colóquios e tudo assim que for solicitado. E a OIV tem oferece um prêmio literário, então, que a gente chama de Júri de Prix, que é um prêmio
está faltando um P aqui, há livros e publicações com diferentes modalidades. Atualmente são 12 modalidades e são livros que foram publicados nos 2 anos, até 2 anos anteriores a essa apresentação ao prêmio. Então, existe livros da categoria de viticultura, uma nova categoria que é a sustentabilidade, história, cultura, enologia, a parte de sommelier, de combinação de alimentos e bebidas, tudo isso são categorias que são classificadas, então, que fazem parte deste júri de prêmios. E, como eu falei, a OIV todos os anos ela realiza um congresso, e este ano será o 44º, e ele tem como tema Viticultura e Tecnologias de Informação, e ele vai ocorrer de 5 a 6 de junho, então, na Espanha, nas cidades de Jerez e Cádiz, e eu gostaria de convidar todos vocês para participarem. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, o professor Rogério Dardot para a mediação. Boa noite a todas e a todos. Quando a presidência da ABDVIN, na pessoa do professor Júlio Pogorzelski, me convidou para mediar essa mesa, eu levei um susto, porque imagina mediar mesa da professora Regina Vanderlinde, para mim é uma honra absoluta, pelo nível de conhecimento e contribuição à vitivinicultura brasileira e internacional. E eu comecei a pensar, mediar de que maneira? Aí eu pensei assim, umas 130 perguntas, professora Regina, e evidentemente estão todas respondidas, né? No entanto, quero destacar alguns aspectos. Primeiro, a professora Regina Vanderlinde nos deixa absolutamente esclarecidos quanto ao nível elevadíssimo de contribuição da OIV, e de uma forma muito impressionante, porque não somente entre os membros, mas até de não membros, como referência das normas, das resoluções para que sejam estabelecidas pelos diversos países. Eu tenho uma questão, professora Regina, muito simples, né, que, enfim, é um desconhecimento. Como se dá a relação com os Estados-membros? Primeiro, aliás, enfatizar uma outra questão que me chamou muito foi o aspecto do processo adotado pela OIV. Riquíssimo processo de desenvolvimento e da tomada de decisão, até se chegar a uma consulta aos Estados-membros e a efetiva adoção de uma resolução. Então, a minha pergunta é a seguinte: como se dá, num determinado momento, quando nós vamos consultar os Estados-membros, como é que é a entrada, por exemplo, no Brasil? Qual é a porta de entrada no Brasil? A OIV é uma organização intergovernamental, né, que é representada pelo Ministério da Agricultura, porque são os governos que representam. Alguns países é o Ministério de Relações Internacionais, mas a grande maioria é o Ministério da Agricultura que se ocupa da vitivinicultura nos países. Então, o Ministério é o representante. O Ministério da Agricultura é o representante oficial. E foi criado no Brasil uma comissão chamada CTBVV, Comissão Brasileira da Vinha e do Vinho. E nós representamos aqui exatamente como é a OIV, dividida em 4 comissões. Então, estas resoluções, elas são enviadas a todos os países membros e os especialistas, as pessoas mais habilitadas a responder sobre cada tema em cada país, é essa pessoa que ou deveria ser convidada para isso. E aqui no Brasil, então, nós temos essa CTBVV, que divide em 4 comissões também, e cada comissão tem um organizador, e existe também o Comitê Técnico Científico, no qual eu sou coordenadora. A Fernanda, aqui presente, é coordenadora da Comissão de Enologia, que era eu antes, mas com a presidência, vou passando para os jovens, né?
O Gilberto e a Suziane também participam dessa comissão de enologia, e assim como outros pesquisadores participam. Então, especialistas de cada tema procuram contribuir avaliando este texto. Claro, a responsabilidade é do Ministério da Agricultura. A CTBVV é uma comissão do Ministério da Agricultura. Ela é dirigida pelo coordenador de vinhos e bebidas e depois pelos científicos, então, que são especialistas. E aí, cada resolução é avaliada e é descrito o que interessa ao país, e depois isto é enviado ao Ministério da Agricultura com antecedência. Existe na legislação da OIV que tem que ser com no mínimo 30 dias de antecedência, e todas essas observações de todos os 49 países membros, eles são compilados por um chefe de unidade de cada comissão, e são apresentadas nas reuniões presenciais ou online, que hoje são híbridas, né, depois da pandemia mudou, são apresentadas, e lá ocorre uma nova discussão. Quais são essas observações que os países enviam? Aquelas que são pertinentes a esses países. Okay. Por exemplo, algum país lhe interessa um tema, mas isso não é interessante a outro, ou prejudica a outro. Então, sempre vai ocorrer essas discussões até que se chegue num consenso, que seja alterado o texto, que seja alterado uma técnica, que chegue a um consenso a esse texto para que possa se tornar uma resolução. Muito bom. Esse texto aprovado internamente no âmbito da comissão e do Ministério da Agricultura não precisa ir ao Congresso? Não. É direta essa parte. Na parte de Congresso Nacional. Congresso Nacional. Somente no caso de acordos, as ratificações. Toda a parte científica não passa, é de prerrogativa do Ministério da Agricultura somente. Não é necessário que passe. O que existe muitas vezes é que nas reuniões presenciais e no COMEX, então, que o representante oficial também o COMEX é o Comitê Executivo, é o Ministério da Agricultura, muitas vezes são enviados também diplomatas que estão na França, por exemplo, e muitos países enviam seus diplomatas também para o Comitê Executivo. Um diplomata não tem condições de decidir, a não ser que ele seja científico, com um tema, de decidir sobre as reuniões, as decisões técnicas. Então, eles aprovam no final, tanto que o Comitê Executivo aprova o orçamento e a Assembleia Geral, então, que aprova as resoluções. Uma outra questão que está no objetivo da OIV fala de apoio aos Estados-membros. Minha pergunta agora é do lado de cá. Como é que é a solicitação de um apoio? Não sei se até haveria algum exemplo. Quer dizer, o Brasil se dirigir, por exemplo, à OIV, imagino que talvez seja efetivamente pelo Ministério da Agricultura, e como é que é essa solicitação? Eu queria entender um pouquinho mais isso. Apoio. Quando a OIV diz apoio, eles fornecem informações, tanto os dados estatísticos é um exemplo, fornecem informações necessárias. Tudo que é tratado dentro da OIV, os países membros, eles automaticamente têm esse conhecimento, eles podem se utilizar para isso, para suas normativas, para o desenvolvimento do seu próprio setor. Então, é esse o apoio. Se existe uma necessidade do Brasil, ele se dirige à OIV e pode fazer essa questão. Isso normalmente é enviado, então, diretamente ao diretor-geral, essa solicitação, e que é apresentado, então, uma resposta. Mas, normalmente, quando um país quer apresentar, ele acha importante apresentar que a OIV tem uma resolução que seja necessária ou favorável a ele vai entrar com um pedido de apresentar um projeto de resolução para que seja passado em etapas. Perfeito. Uma outra questão agora muito de natureza de observação sua, nós todos sabemos da sua imensa contribuição como presidente e como vice-presidente da OIV, no nome do Brasil, produtor de vinhos, né? No conjunto dos produtores, nós somos tão pequenininhos. Como é que a professora Regina Vanderlind sentiu isso observada pelos Estados-membros, os grandes, Espanha, França, Itália? Qual foi a sua experiência nesse sentido? Vamos ver se eu entendi bem. Em relação ao respeito a um pequeno país produtor que tem uma história, que tem uma tradição
ainda informação? E ter uma presidência. É isso? Não. A sua vivência com esses olhares produtores para o Brasil. O Brasil, como país membro da OIV, ele tem os mesmos direitos que qualquer, mesmo sendo pequena produção, ele tem os mesmos direitos, porque é por consenso. Então, tudo passa por todos os países, só não ocorre se algum país não quer, então não vai haver essa evolução. O Brasil tem o mesmo peso que eles dentro da OIV, embora a quantidade de votos seja diferente, o Brasil, de votos de base, tem o mesmo peso que qualquer outro país. Então, para mim, claro, é um pouco curioso que uma pessoa de um país com pequena produção tenha se tornado presidente da OIV, mas o peso é o mesmo, digamos assim. Eu faço aqui uma parte que eu lamento um pouco, porque eu não sei se o Brasil se percebeu a importância disso. Nós sempre comentamos, eu acho que o mais triste foi que o setor brasileiro não percebeu a importância disso. Acho que o Brasil, em geral, não percebeu. Não é a Regina. A presidência da OIV, eu acho que ela não foi bem compreendida aqui, não pelos países europeus, porque para eles é muito importante. Para eles é uma situação muito importante. Eu vinha de uma longa trajetória, já desde 2001, dentro da OIV. Então, eu era uma pessoa conhecida nesse sentido. Mas se fosse por considerar somente o Brasil, quer dizer, eu também não poderia ser presidente sem a indicação do Brasil. Claro. Foi uma indicação oficial. Mas eu acho que... Nós brasileiros não nos demos conta dessa importância. Não, mas os europeus sim, porque eles querem colocar os vinhos deles aqui. O Brasil é um grande país visto para a Europa. Um grande país com oportunidades de comércio de vinhos. Muito bem. Eu, observando ali os 6 eixos do Plano Estratégico 2020-2024, com o crescimento, inclusive, dos aspectos de estudos sobre sustentabilidade, vejo o professor Júlio também uma transdisciplinariedade que coloca dentro dos desafios nossos no direito do vinho. Então, é algo realmente que chama a atenção. E, certamente, o tempo todo, como já fazemos com a professora Regina Vanderlinde, vamos seguir buscando orientações numa organização do calibre da OIV. Eu acredito que realmente é uma presença fundamental, uma contribuição de uma relevância sem tamanho, e só tenho a agradecer fundamentalmente essa oportunidade de estar aqui ao seu lado, aprendendo muitíssimo. Mais uma vez, né, professor, porque nós já estivemos lá na ABE também para receber uma comenda. Uma comenda. Não, eu que agradeço a oportunidade, né, e agradeço a todos vocês pela paciência de ouvir uma apresentação tão longa. Espero que tenha contribuído. Muito obrigado, professor. Abrimos para perguntas da plateia, se existirem. Não? Ok. Agradecemos o excelente debate, dando por encerrado o primeiro dia do nosso congresso. Amanhã, às 9 da manhã, daremos continuidade aos trabalhos. Muito obrigada.